Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos dando início, estamos no primeiro segundo do nosso momento jurídico. É aquele nosso encontro onde nós procuramos localizar dentro do nosso meio social pessoas importantes, pessoas que têm um padrão de entendimento para nos trazer. Eu sempre repito isso, sempre gosto de dar ênfase a essa abertura. Hoje nós estamos recebendo aqui o meu caríssimo amigo Gerson Odilon Pereira, que a universidade me deu como amigo, porque as amizades todas elas têm origens, às vezes origens não tão boas, e às vezes origens monumentais, como é o caso meu e de Odilon. Nós nos conhecemos ainda muito jovens no curso médico, nós somos contemporâneos do curso médico, mas eu digo sempre, não tive talento, me faltou talento para seguir adiante e adernei como um barco, às vezes aderna diante da tempestade, e fui procurar um outro caminho, mas meu caro Gerson está aqui. Gerson, para não perdermos tempo, quero te agradecer. O Momento Jurídico se sente honrado com a sua presença. Você vai ter sempre as portas abertas, eu vou ratificar isso no final. E já quero deixá-la à vontade para uma primeira consideração, qualquer que seja, para os nossos telespectadores. Permita-me chamar de professor, porque recebi aulas suas. Esse professor é por conta e risco. Isso. Mas quem tem que agradecer de estar aqui presente sou eu. Na verdade, a nossa amizade, apesar de nascer de um enfoque belo, bonito, mas o local não era bem propício para a amizade que se criou. Foram exatamente nos estábulos da antiga Petrobras. Exatamente, é. Né? Onde nós estudávamos aula 1h da tarde, o suor pingando. E ali fazia um calor do diabo, calor, né? Eu não sei como é que ele conseguia aprender ali. Pois é, mas assim, a natureza foi prodigiosa conosco, né? A sua, porque ele disse que seus caminhos seriam outros, né? E que Deus o abençoou desde então. Eu sou uma pessoa assim que eu admiro pela sua formação e pela sua conduta, que não titubeia diante das decisões. Nós estávamos falando há pouco sobre, às vezes, uma decisão que é feita com a experiência de uma forma tão célere que muitas vezes ficam procrastinando na audiência ou nos autos para que se leve à frente algo que se pode resolver com 2 palavras, onde nós citávamos, inclusive, aquela sabedoria de Salomão, que 2 mulheres litigavam um filho, e Salomão disse, não, vamos partir a criança ao meio, e a verdadeira mãe preferiu deixar com a outra do que ver seu filho morto, e aí Salomão já sabia quem era verdadeiramente a mãe. Tanto que há uma expressão chamada Justiça de Salomão, né? A Justiça de Salomão. Então, está no seu programa exatamente fazer renascer todos aqueles momentos de humor, né? Às vezes as pessoas olham para você com esse tom de seriedade, mas dentro de você existe aquela pessoa alegre, feliz. Eu sempre digo que eu sempre me acordo bem-humorado. Isso é bom. Sempre me acordo bem-humorado. Durante o dia, as vicissitudes, as dificuldades naturais é que vão tomando um pouco do meu bom humor matinal. Mas, normalmente, eu sempre me acordo de bom humor. Isso é bom. E se puder somar, né, como eu tenho essa praxe, assim, a uma oração de agradecimento, porque você recebe um dia maravilhoso, né, presenteado 0800 para você usar conforme a sua liberdade e a sua consciência da melhor maneira. E, às vezes, a gente tumultua, que não é um bom caminho a ser tomado. E é verdade, se todos nós pensássemos no fenômeno da vida, há uma canção que lá no meio ela diz assim, a vida é um negócio tão bonito, rapaz. Eu estava, há uns anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu estava dirigindo meu carro e ouvindo essa música, e lá no meio eu pensei essa expressão e eu tenho ela comigo, de verdade. Por isso que quando uma pessoa da minha relação de amizade falece, eu fico triste, porque, repare bem, a vida, ainda que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita para não ser vivida. Negócio bonito, né? A vida, ainda que sofrida, ela é tão fugaz, tão rápida e é tão bonita ao mesmo tempo que a gente tem que viver. Tem que viver, aprender a viver. Eu sempre digo que é necessário para uma vida feliz ter sempre uma tríade, fazendo aquilo que gosta, ao lado de quem ama e em sintonia com Deus. Você tendo essa tríade, o tripé,
você vive feliz, né, ao lado dos que ama, né? Essa sintonia com o Criador, que é imprescindível, né? Eu aprendi, assim, ainda criança com meu pai, que gostava de um cordel, todo viçosense gosta de um pouquinho. Você é da velha Viçosa, Da né? velha Viçosa, Aí ele dizia sempre, eu ainda cortando cana com ele, nas matas. Cortando lá. cana? Verdade. Teve uma vez que um vizinho se indispôs lá comigo, e ele disse, você não sabe que eu acho que se eu conheço a origem, você cortou cana. Eu digo, eu nunca fui tão elogiado. Porque, na verdade, isso é o trabalho, foi assim que meu pai me criou. E ele dizia, de nada fez Deus o mundo, o céu, o globo terrestre, sendo rei, sendo mestre, sem primeiro e sem segundo, fez o mar tão largo e fundo, a luz que nos alumia, com sua sabedoria esquadrejou o firmamento, diz o Velho Testamento, Deus é um pai que nos cria. Então, esse mote, Deus é um pai que nos cria, faz com que... Você sabe que meu pai ele é viçosense. Você estava falando há pouco, assim. Quando às vezes eu queria me resignar com alguma coisa que eu queria, né? Eu tive uma vida, comparado com quando meu pai teve uma vida mordômica, principesca, diria. Então eu queria me resignar e disse, Roberto, ó, para lá, que eu nasci na Rua da Lama. Então meu pai nasceu na Rua da Lama, que é, acho que é a atual Frederico Maia, né? Verdade. Então meu pai dizia, pai, ó, deixa da tua bravata, porque eu nasci na Rua da Lama. Ô, meu amigo, você foi do 13 de outubro? Não, eu fui do... Você não estudou não no 13 de outubro, não? Eu estudei no Zé Aprígio Vilela, que infelizmente eu estive em Viçosa no momento de uma festa da cultura e nós falávamos lá na Câmara Municipal e eu pedia, suplicava, eu sentado ali, mas a minha alma de joelhos pedia para que não fechasse o colégio Zé Aprígio Vilela, lá do Sabalangá. Fecharam? Fecharam. Pelo minhas amor de notas, Deus, né? Minhas notas do primário, eu não sei onde. Uma escola é o último reduto que deve ser fechado. Fechar uma escola é abrir presídio, né? Os americanos do norte, eles são o que são hoje, porque quando eles chegavam num lugar para fundar um povoado, a preocupação era uma escola e uma igreja. E uma igreja. Era uma escola e uma igreja. Não podia abrir mão disso, mas aqui, infelizmente, as pessoas desprezam, né? Para lateralizar. Então, até a quarta série, eu estudei no José Aprígio Vilela, depois fui para o Colégio de Assembleia. Né? Que foi um dos nomes que Viçosa teve, a Assembleia. Verdade. Então, foi o segundo nome. Primeiro, Riacho do Meio, depois Assembleia. Assembleia, né? Mas tinha o epíteto de Atenas Alagoana. Então, porque, na verdade, a cultura, o berço da cultura lagoana foi na Viçosa. A gente poderia ficar aqui conversando horas e horas. Verdade. Você é um monumental contador de boas histórias, que eu gosto, desde os tempos de faculdade. Mas eu queria tratar com você, já para a gente iniciar, podemos até intercalar com uma boa história e tal. Sim. Aliás, hoje você tem o que se chama de chancela da cátedra. Você hoje já foi professor de várias gerações e tal, e você nunca abandonou a intelectualidade específica da medicina, né? Há 2 livros aí, e sempre que eu encontro, você sempre preocupado com o aprimoramento do aluno, você com essa preocupação de trazer para a evolução da prática médica, onde você pode, claro, bons profissionais. Eu começo lhe perguntando como é que você vê a formação do médico hoje? Olha, eu só respondendo assim, inicialmente a sua assertiva da cátedra médica, na verdade eu sou um aprendiz. Eterno aprendiz, né? Um eterno aprendiz. Eu vim de Viçosa, estudei lá na antiga Escola Técnica Federal, hoje IFAL. É na Satuba? Não, aqui... Ah, sim, é ETFAL, né? ETFAL, certo. Hoje, o IFAL. Certo. E tinha sede, né, de livros, eu não tinha acesso, meu pai não podia me dar dinheiro para comprar livros. E tem até uns fatos, assim, eu fico um tanto emocionado, mas assim, na verdade a gente sempre, o aprender, e meu pai sempre dizia, ó, se você chegar a alguma reclamação sua com algum professor aqui, você vai se ver comigo. Porque o professor, cada um dos seus professores, é aquilo que eu gostaria de ser e não pude. Né? E você aprender isso com um homem leigo, né, que aprendeu a ler a Bíblia, nunca entrou na escola, mas aprendeu assim por uma fé, algo muito, muito especial aconteceu na vida dele. Então, a gente tem esse interesse pelas letras. E na faculdade, lá em medicina,
na Faculdade de Medicina, eu fiz o concurso para professor de deontologia e de medicina legal. E durante esses 30 anos, nós lecionamos essa disciplina de 30 deontologia. anos já? Ética médica, e onde se trata exatamente do aperfeiçoamento. Eu sempre digo para meus alunos, não era necessário que tivesse essa disciplina ética médica. Eu não vou ensinar vocês a serem éticos, né? A verdadeira ética você aprende em casa, com seus pais, com a sua família. Mas é necessário que nós adquiramos o conhecimento, não é, das normas que regem, que disciplinam a atividade profissional. E o Código de Ética, e por analogia também, você tem que aprender os outros códigos, Código Penal, Código Civil, porque você não pode, você deve ter conceitos de responsabilidade civil, responsabilidade penal e, acima de tudo, a responsabilidade ética. Então, o cerne, o alicerce, a coluna vertebral do médico é o conhecimento do Código de Ética. Código de Ética. Hoje, é só para não perca seu raciocínio, na minha aula da saudade, na minha formação em Direito, o professor faleceu. Quem proferiu a aula da saudade foi o Herman de Assis Baeta, um grande jurista aqui de Coruripe, mas fixou-se no Rio de Janeiro, foi presidente da OAB Nacional. Eu me lembro que ele disse assim, ética é educação. Ia falar sobre ética no direito, ele fazia ética é educação. Eu nunca esqueci disso, eu acho que o melhor conceito de ética é esse. Ética é educação. Você pode dizer, ética é tudo aquilo que você sabe, que você faz, mas que para definir fica difícil. Mas porque você tem isso dentro de um aprendizado, né? Desde a sua infância, né? O pai que ensina o filho a devolver o dinheiro. Pequenas coisas. Pequenas coisas, né? Você aprende isso. E essa educação, a educação ambiental. A gente vê ali na Avenida Fernando Lima, alguém abre a porta de uma Cherokee, de um carro, e joga um copo descartável, e joga lixo na própria avenida. Isso você não pode dizer que essa pessoa não aprendeu nada ainda, até hoje. A gente tremer aqui com a história. Outro dia no fórum, eu estava no carro colocando combustível, quando um advogado que eu conheço, e membro de uma família ilustre aqui do estado, colocou o carro. E o lugar que ele colocou era no lugar de deficiente físico. Deficiente. Aí eu gritei, né? Ei, fulano, rapaz, aí é deficiente. Deficiente hoje comigo está perdido. E fechou o carro e foi embora. É o próprio deficiente, né? Mas como ele é advogado, eu não tive mais nenhuma petição com ele nas mãos, mas quando eu tiver eu vou ler com mais cuidado. Porque o indivíduo que faz um negócio daquele, ético comigo hoje, está perdido. Pois é. Então já viu, já analisou, já julgou, já condenou, sem uma avaliação nas 3 dimensões que o direito... Mas, meu caro Gerson, curso médico hoje, formação do médico hoje, melhor ou pior do que da nossa época? Eu acredito que melhor, entendeu? Hoje tem acesso... Tecnologia, tem professores mais qualificados, né? Pode não ter tanto aqueles abnegados que... Como nós falamos no início, 1h30 da tarde estava lá o suor pingando e dando a aula sem... Hoje não dou aula porque... Sem computador, na época nossa não havia computador, era velha máquina de fotografia. Hoje tem uma fórmula, hoje as faculdades novas, há um boom de faculdades, não há necessidade para isso, mas apareceram faculdades que fazem do ensino um sacerdócio, né, dos professores, e também os alunos. Eles são entusiasmados, aprendem bem essa relação médico-paciente, apesar de que o boom de conhecimentos para eles faz com que os mesmos tenham níveis de depressões, de tristezas. Primeiro, a distâncias que ficam dos seus pais, dos seus entes. Nós temos aqui faculdades que as pessoas vêm do norte, né, do sul, do centro-oeste, e abandonam a família e tudo, e vêm para o outro estado. Então, isso pesa muito em um jovem de 17, 18 anos, né, ter que se afastar dos seus familiares. Mas essa formação, eu acredito, está bem melhor. O aluno está tendo mais acesso. Maravilha, é um alento. Olha, só para a gente ingressar no assunto nosso aqui das obras, você acha que a residência médica hoje, como é que você qualifica? Eu vou fazer uma colocação e você pode lateralizá-la. É fundamental hoje para o médico enfrentar o mercado de trabalho, ele ter uma residência médica?
A residência tem dois viés. Eu usei a expressão fundamental. Fundamental. É importante, é essencial, é imprescindível a residência. Tá? Eu não tive a oportunidade de me afastar, de fazer uma residência. Eu sou um autodidata em medicina legal, mas acompanhei os grandes mestres, o professor Genival Veloso e tantos outros. Genival Veloso França, lá da Paraíba. É o que faz o prefácio desse nosso livro. Da Altaneira Paraíba. Da Altaneira Paraíba, está agora aos 83 anos. Já? Rígido, caminhando, esteve num congresso agora na Foz do Iguaçu. Tá? E isso é muito bom. Está lúcido ele? Está lúcido. Ele é formado em Direito também. Formado em Direito também. E, na verdade, a residência ela é necessária. Por exemplo, quem mantém os alunos no estado é a residência. Então, quantos alunos da UFAL se formam, das outras faculdades, e vão fazer residência fora? E lá ficam. Né? Se você aumenta o número de residência, você tem como manter esses alunos. E, acima de tudo, essa formação especializada é necessária num boom de especialidades e num crescendo de conhecimentos. Né? Existem essas especialidades, hoje estão com mais detalhes. Antigamente você tinha um médico generalista que sabia tudo, mas na verdade a mortalidade era muito grande. Hoje aumenta a vida média a cada instante do nosso povo brasileiro e dos outros países. E às vezes com a demora em se fechar um diagnóstico, às vezes, eventualmente, eu diria até não raras vezes, determina a morte do paciente. A morte do paciente. A Você falta não fecha um diagnóstico rápido, acesso ao laboratório, acesso às imagens, né? Acessos a terapêuticas, né? De radioterapia, partindo para um quadro mais grave. Então, esses acessos fazem com que o indivíduo se especialize. O indivíduo com choque hipovolêmico. Sim. É porque já pode ter, mas antigamente o cara tinha que vir para Maceió. Praticamente sem chance, né? Nós acabamos... Hoje ele pode ficar ali por Arapiraca. Aconteceu nesses últimos anos assim, um sucateamento da medicina do interior, as Santas Casas, Santa Casa de São Miguel, Santa Casa de Viçosa, não era uma Santa Casa, era um hospital, onde mantinham esses pacientes lá, só vinham em última instância. Hoje o melhor médico do interior é uma ambulância. Tá? Então fica o plantonista lá sem a mínima condição de laboratório, sem a mínima condição de leitos, qualquer processo infeccioso, Maceió. Como é que está aqui no Hospital de Santana? Você tem conhecimento? Não, de Santana não, mas assim, nós estamos indo essa semana para... Mas ele veio como uma redenção. Uma redenção. Não estou acompanhando, mas parece-me que tem alguns convênios para residência também lá. Também, né? Meu caro amigo, nós estamos aí com 2 lançamentos. Verdade. Eu quero logo lhe adiantar que eu vou. A não ser que você ponha alguém na porta para não deixar eu entrar. Antecipadamente já lhe agradeço. São 2 obras, Deontologia Médica e Tanatologia, né? Vamos falar um pouco sobre eles? Vamos sim. A gente vai pegar o segundo segmento e tratar especificamente disso, né? Perfeito. Vamos tratar logo do Tanatologia? Tanatologia... Como é que nasceu? Qual foi a necessidade dele? Como é que ele foi construído, assim, em termos de conjecturas? Como é que nasceu a obra? O livro de Tanatologia eu não trouxe para lhe presentear porque está a caminho, né? A editora Xavier já enviou, já saiu de São Paulo, mas deve estar aqui na próxima segunda-feira. E ambos nasceram em sala de aula. Também o Deontologia? Deontologia, porque eu ensino essa disciplina. Nós temos imagem aí, viu? Imagens, isso. Então, o de Deontologia nasce em sala de aula, os alunos copiavam as aulas e etc. E nós fizemos um índice e olha, vamos distribuir cada título desse para 3 alunos. E esses alunos escreveram. Pedi ao professor Genival Veloso que fizesse o prefácio, tá certo? E o outro do professor Eduardo Siqueira, lá do Paraná, que é uma referência em bioética, uma referência em ética médica. São esses 2 portais. O outro aí de Tanatologia também está aí na tela. Tanatologia é nossa prática do dia a dia dentro do IML, a morte. Porque muitas vezes o indivíduo morre, é um caos. Vamos só explicar. Você pode repetir essa imagem, por favor? A do Tanatologia. Vamos explicar para os nossos telespectadores que não são iniciados o que é Tanatologia, que vem de Thanatos. Thanatos, explica aí. Então, a imagem está aí. Tanatologia é o estudo da morte. Estudo da morte. Estudo da morte. Mas eu não falo isso do ponto de vista médico-legal.
que é como abrir o corpo, etc. Tal. Não, é desmistificar, né? Tirar alguns mitos que nós temos com relação à morte. E aí tem poesias, tem morte e filosofia, tem parada cardíaca, tem vários temas só sobre a morte. Morte do ponto de vista espírita, a morte dos discípulos de Jesus, a morte de Jesus Cristo. Não deu tempo sair, porque a gente quer trabalhar com mais detalhes, mas na segunda edição, com certeza, já está pronto o título. E isso no nosso prefácio, a gente cita Patativa do Assaré, quando ele esteve internado. Grande Patativa, lá do Rio Grande do Norte. Lá do Ceará. É do Ceará, né? É do Ceará. Ele estava internado no hospital e saiu do hospital, recebendo alta. Ele disse: morte, você é valente. O seu poder é profundo. Quando eu cheguei nesse mundo, você já matava a gente. Eu guardei na minha mente esse seu grande rigor, porém lhe peço um favor para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto, morte, me mate sem dor. Então, tudo que nós queremos é uma morte. Um homem que nunca foi numa escola, né? Verdade. Mas, assim, existem discussões. Diz que ele lia muito Stalin e outras coisas. Já, o senhor falou essa questão da morte, Thanatos. Isso é do grego, né? É. É do grego. Ainda acho que no científico, um professor meu de química deu um conceito de morte que eu nunca esqueci. Ele citando Kant, ele citando o filósofo Kant, ele dizia bem assim: a morte, mas nunca esqueci disso, a morte é um conjunto de fenômenos que se sobrepõem à vida. Perfeito. Aí daí você tem um mundo de estudo, né? A morte é um conjunto de fenômenos, a parada cardíaca é uma delas, etc., que se sobrepõe à vida. Para você ter ideia, assim, ainda não chega a ser um conceito de morte, porque se um de nós é declarado morto hoje, amanhã, 24 horas depois, 50% de nossas células ainda estão vivas. Então, a morte não é um abrir e fechar de portas, é um fenômeno. E a morte, durante o tempo, gozou de vários conceitos. Antigamente era a ausência de respiração. Galeno disse: viver é respirar. Eu lembro até que um dia, em sala de aula, eu falava para os alunos, pegava esse conceito, que é um conjunto de forças que se opõem à vida, é um conjunto de forças que se opõem à morte, e a morte é um conjunto de fenômenos, que ocorrem a qualquer tempo depois do nascimento, e que não pode sobreviver. Através de mecanismo, não pode voltar a viver. Então, durante muito tempo, ficou esse conceito, a ausência de vida e esse conjunto de forças. E hoje? Como é que nós vemos isso? Hoje nós temos o conceito de morte encefálica. Então, durante muito tempo, era a ausência de respiração, depois o batimento da parada cardiorrespiratória, porque acharam que não eram os pulmões, mas sim o coração responsável. Mas em 1962, Christian Barnard, lá na África do Sul... Fez o primeiro transplante, né? Fez o primeiro transplante. Então, para tirar o transplante de alguém para colocar no outro, esse coração tem que estar batendo. Se você tirar o coração parado, ele não tem ponto de ignição, você não consegue apertar um botão lá e voltar a bater. Então, ele tem que ser tratado no momento do transplante através de uma solução. Então, ele sai dali e lá no outro paciente, após o balhar das mãos, eu fui um dia ver uma cirurgia de transplantes, como as mãos, eu ocupei os detalhes das mãos do médico, um balhar. E o coração saiu daquela mulher, saiu daquele jovem. Vamos esclarecer. Mas eu, quando era estudante de medicina, eu assisti uma troca de válvula. Certo? Me lembro que foi uma tricúspide, uma mitral. Mas o coração parou. Sim. Com gelo. Sim. E ficou a circulação extracorpórea. Então o coração não para? Ele para, tá certo? Assim como ele para também. E depois ele voltou, sabe o quê? Com o desfibrilador. Exato. Ele para, como no transplante, ele para também. Sim. Mas para você tirar ele tem que ele parar através ou desse processo do gelo, tá certo? Você esfria, ou você coloca uma solução química também que pode. E a partir daí, lá, você vai diluindo isso ou voltando ao normal, a temperatura, e ele volta a bater. Quase como um milagre aquilo, né? Quase como um milagre, tá certo? Mas assim, mostrando que o nó sinusal tem aquele pontozinho dele que ele volta a funcionar. Bom, mas quer dizer que a morte ela é vista sob vários aspectos, né? Vários aspectos, vários conceitos. Existem pessoas vivas que você olha, essa pessoa está morta, né? Pelo amor de Deus. Apáticas, tem gente viva que anda morto por aí. Mas assim, a morte,
com o transplante, com a questão da morte encefálica. Então, na morte encefálica, se faz necessário o diagnóstico através de exames complementares, onde você, nesses exames, vê que existe ausência de perfusão, ausência de metabolismo, tá? A ausência de circulação, a ausência de atividade bioelétrica do encéfalo, você dá o diagnóstico de morte encefálica. A partir daí, a abordagem para as questões de transplantes, coisa que esse livro tem também. Então, você não deve perder. Nós vamos ter esse livro serve, inclusive, para o leigo. Para o leigo, na verdade. Esse de ética também. Na verdade, você tem que conhecer seus direitos, com a responsabilidade que o médico tem. Claro. Mas o de tanatologia, nós vamos aprender a morrer. Não é? Porque o maior trauma de alguém é quando se aproxima a morte e você não aceita a morte, etc. As pessoas, Eu convivo mal, viu? Eu convivo mal. Eu sei. Mas olha, mal. deixa eu lhe dizer. Até mesmo um animal. Eu também. Um negócio que me incomoda, rapaz. Eu sei. Mas olha, na minha última turma, agora do 7º período da UFAL, como eu ensino os estudantes a preencher a declaração de óbito, eu pedi para que cada aluno, era a avaliação dele, preenchesse a sua própria declaração de óbito. Né? Pelo amor de Deus. Mas peraí, aí já entra na classificação de tortura chinesa. Não, mas não é. Preencher a testa. Pelo contrário, veja só que uma aluna preencheu. Eu teria dito, professor, pode me dar o 0 aí que eu estou fora dessa aí. Não, pelo contrário, olha, foi 10 que não acabaram mais. Uma aluna mandou, professor, eu gosto muito da liberdade, eu estudo todos os dias, minha origem é simples, mas eu quero um dia poder fazer aquilo que gosto. E botei na minha causa-morte um traumatismo crânioencefálico por acidente de moto. Pelo amor de Deus, quem foi que fez isso? Uma aluna, aos 100 anos. Não tá bom? TCE? Um TCE, aos 100 anos, andando de moto? Oh, meu Deus. Outra aluna de Direito, eu perguntei para ela, com que idade você quer morrer? Ela disse, 100 anos, professores. Perfeito, é possível? É possível. Agora você vai ter que diminuir o álcool, diminuir as insônias, a depressão. A depressão não falei nisso, não. Falei as festas, essas coisas. Professor, tire 10 anos. Tire 10 anos, deixe só 90. Tá bom? Mas é exatamente isso. Nós temos que tratar, como São Francisco de Assis, tratar a morte como amiga, como parceira, como companheira, e não como esse terror. A morte é exatamente o ponto final, é a nossa colação de grau. Nós vamos lá receber o nosso diploma. E que bom nós possamos dizer ao lado dos amigos, não é? Ao receber, poxa, eu combati o bom combate, como diz São Paulo, vivi a fé, estou bem. Não é? Eu já disse que se eu pudesse, no momento derradeiro, no instante final, abrir os olhos, dentro de um hospital ou em casa, eu quero olhar e ver o olhar de alguém que me ame, a mão de uma pessoa que me acaricia com amor, e não um torturador que queira antecipar minha morte. Maravilha. Meu caro Gerson, vamos fazer uma pausa brevíssima. Peço aos senhores que não saiam, porque nós temos ainda assuntos importantes. Uma pausa breve e voltamos. Muito obrigado, senhores e senhoras. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Atenção, meus amigos e minhas amigas, estamos recomeçando aqui essa conversa agradabilíssima com o Dr. Gerson Odilon, que é médico, professor
já com uma longa estrada de medicina legal e que nunca se desapegou, nunca se afastou, né, dessa dinâmica intelectual. Então, o livro que eu conheço várias gerações, as duas assessoras que eu tenho foram suas alunas no curso de Direito, quer dizer, é uma geração já que você encaminhou sempre com bons ensinamentos e bons nortes, essa que é a expressão. Obrigado. Antes que esqueçamos, tanatologia forense e deontologia médica, o lançamento. O tanatologia, esse não é a forense. Não é forense não, né? Não. Só tanatologia? Só tanatologia. O forense é um outro livro que vai, talvez esse ano ainda saia, que é o de medicina legal. Hoje nós vamos tratar um capítulo só sobre tanatologia forense. Mas essa tanatologia aí, você pode aproveitar também, evidentemente, sobre o aspecto jurídico. Jurídico. Né? Claro. São 90 títulos, né? Eu acho que qualquer um leigo que lê esse livro não vai ser o mesmo, vai ser um referencial na sua vida, tá? É um livro como esse, você vai entender um pouco da morte. Tem poesias, tem filosofias, tem espiritualidade, tem uma ética, abordagem mais leve, uma abordagem, né? Tem cuidados paliativos com o paciente terminal. Então, uma abordagem suave para que a gente aprenda. Paciente terminal. Paciente terminal também, né? Más notícias, como dar uma notícia de um câncer, por exemplo, ou de uma morte encefálica para um filho, ou para um pai sobre um filho. Então, há todo esse norte. E o lançamento será no dia 31, né? Agora, dia 31, na OAB. É um dia de quê? É um dia de quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, às 19 horas. E como presente eu recebi da grande maestra Selma Brita e do maestro Luiz Martins, que irão fazer um concerto clássico, né? Como presente. Teve um aluno que disse: professor, eu não conheço os livros, mas só esse fato da presença desse duo. Às 19 horas. Às 19 horas, a partir lá no OAB, aqui em Jacarecica. Agradecer já o pessoal todo lá da Previdência, o pessoal da ESA. As obras estarão sendo vendidas lá. E a preços promocionais, que a editora já colocou à venda, então vai ter um desconto para lançamento, tá? E isso a gente... Vai ter alguma palestra específica? Você convidou alguém? Não, eu ia fazer um evento, mas não vai dar tempo, né? Porque o lançamento dos 2 livros... talvez eu encontre alguém, ou eu e alguns alunos, nós poderemos declamar algumas poesias, né, que trate da vida, que trate da morte, que trate da ética. Nós temos excelentes, como um dos alunos que organizaram, o Alex, nós temos o Alexandro, nós temos a Suelma, nós temos a Luana, daqui tem o José Eduardo, nós temos o Marcos Campos e também a Georgiana, né? Cada um tem 3 São formandas já ou ainda estão a caminhos, né? Né? A Georgiana já está passando para o 11º período e etc. O Marcos também, mas assim, abnegados. Nós poderíamos dizer que sem eles nada do que foi feito seria, porque eles organizaram. Eu cheio de tarefas aqui, ali e acolá, só ia tomando as decisões finais. Agradecer também ao Fernando, da editora Xavier, que foi muito paciente conosco, não é? A dona Ofélia, que fez as correções também lá da editora, e a professora Lígia, do ETFAL, que fez a correção de tanatologia. Então, são pessoas, assim, verdadeiros anjos que caíram para a elaboração desses 2 livros, que com certeza são pérolas oferecidas à sociedade, tanto aos profissionais do direito, profissionais da área da saúde, sobre as questões éticas, como o de tanatologia, a tanatologia desmistificando a morte e o morrer. Aquilo que nós temos, a imagem de que a morte e a capa mostra isso, a morte com a espada, mas ela vem aí tocando violino. Nós escolhemos essa capa assim muito bem sugestiva, de que a morte deve ser esse momento de suave, e não um terror na vida. Maravilha. Eu vou lhe dar um abraço pessoalmente lá, vou testemunhar essa efeméride que eleva e enriquece a nossa sociedade, essa que é a expressão, vou estar lá. Não esqueça Contamos disso. com sua presença, pois não. Eu estava vendo aqui, rapidamente, aqui, onde eu abro aqui tem uma pérola, tem um elemento de pesquisa e tem elementos que eu já vi obras, inclusive só tratando disso.
Para os nossos telespectadores, vamos conversar um pouquinho, rapidamente, tem mais assuntos, sobre o consentimento informado. O consentimento O pessoal não sabe muito o que é isso, não. A pesquisa científica, durante muito tempo, ela foi feita assim à luz do bel prazer dos pesquisadores. E algumas pesquisas trouxeram à comunidade científica grandes terrores. Por exemplo, como no norte dos Estados Unidos, lá no Tennessee, um conjunto um grupo de pesquisadores pesquisavam sobre sífilis. E já tinham descoberto a penicilina e essa equipe não fez penicilina nos portadores de penicilina para saber como era que se comportavam as pessoas doentes, e era uma comunidade negra, né? Até o presidente Bill Clinton pediu desculpas à comunidade científica por essa pesquisa. Pesquisas feitas no campo de concentração, né? Onde Joseph Mengele e tantos outros faziam à mercê da sua vontade. Né? Bom, né? só um dado histórico. A sífilis é uma doença devastadora. Devastadora. Depois daquela fase, ela liquida o indivíduo. O pai de Winston Churchill, Randolph Churchill, ele morreu de sífilis, você imagina, porque não havia medicamento. Isso, depois da descoberta da aos 49 anos, um banqueiro, era banqueiro ele, mas morreu muito jovem, precocemente sífilis. Por favor. Então, no Brasil, a resolução 196 do Ministério do CNF, né? A resolução 196, ela introduz a questão disciplinadora da pesquisa com seres humanos. Então, toda pesquisa com seres humanos, e aí nasce também com a questão da bioética, os princípios da bioética, o princípio da autonomia, o princípio de justiça, o princípio da beneficência, onde você deve sempre fazer o bem, respeitar a autonomia do paciente. Então, toda pesquisa... O corpo é dele, né? O corpo é dele. Então, toda pesquisa científica só tem validade, hoje as revistas só publicam, mediante o passar essa pesquisa dentro de um comitê de bioética. Na universidade eu tive assim até o orgulho de ser um dos fundadores da resolução. A resolução 196, em 1997, foi criado o Comitê de Ética e Pesquisa na universidade. Então, o consentimento é aquele texto que você faz com a linguagem acessível para o paciente, perguntando se ele quer participar dessa pesquisa, né? Não criado. Você vai fazer uma cirurgia, hoje já se ampliou, tá? Então, a bioética que trouxe esses princípios, que antes era só para as relações humanas, mas já se ampliou na década de 80 para os animais e hoje, década de 90 em diante, para a questão do meio ambiente. Na verdade, por exemplo, esse desastre ecológico com o óleo nas nossas praias nordestinas, isso é uma afronta aos princípios, né, bioéticos, os princípios das leis que regulamentam, é um crime imensurável, né? A gente acredita que provavelmente sabe quais as causas, mas as consequências de mostrar são mais devastadoras do que... E essa luta está aí ainda. Verdade. Já se satisfação, uma curiosidade pois não. Minha e dos nossos telespectadores. Mas veja bem, um paciente ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico. Verdade, sim. Mas ele está profundamente, o médico vê que ele está profundamente instável, eu diria aterrorizado. Certo. O consentimento informado tem que ser obtido necessariamente dele ou pode ser de um familiar que esteja próximo a ele e que o médico observe que está mais tranquilo? Rapaz, é uma dúvida que eu tenho. O indivíduo já está ali aterrorizado e o médico vai falar sobre o procedimento. E é bom... E ele tem que dizer, ele tem que dizer que há, ainda que ele diga de forma muito leve, que há um perigo dele ficar. E é bom que o operador de direito, principalmente o magistrado, tome conhecimento, porque algumas dessas demandas são judicializadas. E o magistrado vai ter que tomar uma decisão. Por exemplo, a questão de uma amputação, um paciente que tem gangrena numa perna, a questão do testemunho de Jeová, da hemoterapia e testemunho de Jeová, não é? Às vezes eu acredito que nenhum tribunal condenou o médico que fez quando se demonstra o estado de necessidade. O indivíduo morre ou faz a transfusão? Para isso, obviamente, se o paciente quer fazer uma cirurgia, testemunho de Jeová, e não quer fazer o sangue, tem esse consentimento, que não quer fazer sangue. Está aqui na questão ética médica. Tem testemunho de Jeová, tem tudo isso falando.
Então, se ele está com a sua cognição, com a sua consciência, etc., ele pode tomar a decisão e ninguém faz. Né? Se chegar alguém com a perna precisando amputar, com a gangrena, não dá de emergência, e ele diz não é para fazer, ninguém faz. Se respeita a vontade, é a autonomia do paciente. Então, ninguém vai sedar o paciente quando ele acordar está sem a perna. Mas eu quero iniciar para você uma pequena polêmica aqui no médico. Mas se um paciente, por exemplo, um filho, diz assim, eu não vou permitir que minha mãe vá-se embora. Ele judicializa isso, o médico para a jurisdição dizer, não, proceda à amputação. Como é que fica isso? Você está entendendo o que quer dizer, né? Sei. Porque eu estou me colocando no lugar. Por exemplo, a pessoa chega e diz, doutor, minha mãe está com gangrena, o médico quer amputar a perna dela e ela está em resignação, não aceita de jeito nenhum e eu vou perder minha mãe. Olha, esses são os dilemas éticos, né, que ocorrem tanto no mundo... O juiz vai dizer, não, ela vai morrer. Vai, isso não existe. O médico respeita até aquele momento em que ela não tem mais a consciência, e ele faz, porque a necessidade do ato exime qualquer modalidade de culpa para aquele profissional. Ele agiu por estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude, onde a vida prepondera sobre qualquer outro valor. E exatamente, a preservação da vida é o sentido finalístico mais elevado. Mais elevado, perfeito. E até na Constituição, topograficamente, a vida está entre os direitos personalíssimos. E como é que está hoje a ética médica, rapaz? Como é que está a ética médica hoje? Eu tenho, olha, aqui e acolá, eu vejo pequenas e grandes convulsões, gente reclamando demais, achando que a abordagem não foi ética do médico. Você que está lá no ambiente médico, como é que você vê hoje a ética médica? A gente vê isso, e eu sou do Conselho Regional de Medicina, né? Há 25 anos. O Conselho passa a mão por cima? Não passa. O pior é que isso. É conversa, né? Lamentavelmente, as nossas penas é que são moderadas, mas não fomos nós, né? Não foram os conselheiros que fizeram a lei. Claro. Né? A lei data de 1957. Eu acho uma pena, por exemplo, um médico que deixa um paciente descerebrar e a pena máxima é a suspensão por 30 dias, é pequena. Né? A outra é cassação, que é demais. O nosso ordenamento jurídico não contempla a pena perpétua. Né? Uma pena que vai fazer com que a família seja punida. Esse médico deveria voltar, como a OAB tem algumas penalidades, você passa 2 anos lá, volta. Às vezes caçam, né? A habilidade do indivíduo. Caça, sim. A profissão médica, né? O Conselho Federal de Medicina é a única instituição das outras, do seu conselho, que caça mais. Você tem ideia quantos médicos são caçados por ano? Não tenho, honestamente não. Você fala no Brasil ou em Alagoas? No Brasil, porque só quem condena, em Brasil, condena aqui em Alagoas, mas tem que subir, né? Tá certo? É o Conselho Federal. E cerca de 30 médicos por ano. Existe um outro conselho que faça isso? Não existe. É você arrancar da pele 30 pedaços. Eu peço desculpa a você, peço desculpa aos telespectadores. Tenho certeza que não vai nenhuma descortesia? Não, claro que não. Aquele doutor Bumbum escapa? Ele já tinha escapado da justiça, pela performance dele. O Conselho Federal de Medicina já tinha cassado. Não, lá no DF ele não podia mais, eu acho. Não podia mais, já tinha cassado. E foi para a Justiça colocou o homem de volta. Certo, na verdade, ele estava. Então, ver até que ponto, porque o Conselho Federal de Medicina, ele não perdoa. E o cara se intitular de doutor Bumbum? Pois é. Quem é o senhor? O primeiro estigma contra a profissão médica, porque você não pode se intitular em cima de criar um estigma. Porque qualquer médico vai para um cirurgião plástico que passou 6 anos fazendo curso, 2 anos de residência em cirurgia geral, mais 3 anos em cirurgia plástica. Ele tinha aptidão para isso? Pois é. Olha, eu soube também, tomei conhecimento, que não se exige, vamos admitir, cirurgia plástica, não se exige especialidade do indivíduo. Exige. O pessoal do Como é que está isso? Conselho de Cirurgia Plástica, tá certo? Hoje pediu ao Conselho Federal de Medicina que foi normatizada para exercer a cirurgia plástica, você tem que comprovar títulos. E você não pode anunciar... Mas é coisa recente isso aí. É coisa recente. Você não pode anunciar uma especialidade se você não é portador do título. É o RQE, o registro, a sua especialidade. Por exemplo, você pode ter 2. Eu tenho um de médico legista e tenho outro de médico do trabalho. São esses 2. Você pode anunciar essas 2 especialidades. Né? Porque aqui na nossa terrinha,
Aqui na nossa terrinha, que não vai nenhum, né? Houve um profissional que ele andou fazendo cirurgia plástica sem ter nenhuma especialização nesse sentido. Verdade. E ele causou dissabores a muita gente. Eu digo muita gente porque eu conheci uma pessoa e essa pessoa, como era interesse dela, me disse, doutor, não fui só eu não. Fui vítima. Mas esse fato, na verdade, você tem que levar, né, ao Conselho Regional de Medicina para que julgue, agora levar as provas. Né? Não é esperar que o conselho não é onipresente. Alguém tem que motivar, e isso comparece no CRM, faz a denúncia e lá é designado um sindicante e depois abre-se o processo e tem o conselheiro. E a ética médica, claro, e a ética entre profissionais, entre médicos, sobre doença de um terceiro, como é que está isso aí? Você já se debruçou sobre isso? O ser humano, as relações humanas, as relações interpessoais, é algo assim... Você entendeu o que dizer, né? Eu entendi. Né? Por exemplo, eu estou tratando do seu José. Eu posso tratar da doença dele com relação a um colega meu, um outro médico? Em que condições eu posso fazer isso? Isso, por exemplo, os grandes grupos, as grandes instituições hoje têm grupos. Né? E isso tem se respeitado, acho que nenhuma tem acontecido, acho que esse ano não aconteceu nenhuma demanda nesse sentido, da falta de ética de um profissional com o outro. Né? Não é com o outro, não, é falta com o paciente. Olha, se o paciente está doente, vamos admitir, Sim. O indivíduo está com câncer nos testículos, Certo. Numa sociedade pequena como a nossa, ele pode tratar desse assunto com outro médico? Pode? Ele pode tratar com um médico? Sim. O indivíduo é gastroenterologia, ele vai tratar? Ele não, vai dizer ele isso? conduzir aquela patologia, não. Sim. Não, conduzir não, ele comentar. Bom... Sabe o que quer dizer? Eu sei, veja só. Vamos ver como é que a gente vai botar ponto nos is. Ou seja, ele está sendo acompanhado por o médico, eu sou o médico. E ele está com câncer nos testículos. Certo. Aí eu posso comentar isso com um colega meu, qualquer que seja, que não tem nada a ver com o tratamento? Então, aquilo que eu sei através da minha profissão, eu tenho que manter sigilo. Sigilo, Se né? eu revelar, obviamente, estou incorreto. Mesmo diante de outro médico? Mesmo, você tem que guardar sigilo. Né? Você tem que guardar, além de ser um ilícito penal, o artigo 154, não é? Também é um ilícito ético. Né? É vedado ao médico revelar segredo daquele que tem em detrimento da sua... Mesmo para outro médico? Mesmo para... Se eu sei, teve um fato que aconteceu comigo muito importante, assim, foi uma demanda muito grande, eu comentei o caso com um colega e o colega foi e jogou na mídia, não é? Então, não fui chamado pelas instituições nem também, mas se alguém oferecesse essa denúncia, no caso, né, principalmente o Estado a pessoa teria que responder com relação a isso, mas ninguém teve essa coragem, essa ousadia de fazer isso, de proceder dessa forma. Então, você não pode. Se eu comento, você é médico, eu sou médico, eu revelo um segredo a você de um paciente, faço um comentário. E isso ocorre muito. Por exemplo, eu tenho colegas que são minhas referências. Quando eu tenho um problema de um tratamento de uma gardnerella, eu ligo para o colega e ele é melhor do que eu inventar um medicamento, uma terapêutica sem a condição. O paciente vai demorar 3 meses para chegar, para ter acesso a ele. Então, comigo eu ligo para ele, etc. e tal. E aí se faz. Um colega tem uma declaração de óbito a ser preenchida lá no interior. Liga para mim, Gerson, como é que eu faço? Proceda dessa forma e assim a gente vai orientando. Isso é uma prática dentro da medicina que louvável. Gerson, estou dizendo isso, eu li uma obra há algum tempo atrás de um escritor polêmico demais do começo do século passado. Antônio Torres. Uma pessoa até pouco conhecida, mas escreve muito bem, mas é um indivíduo muito polêmico. E o Austergésio de Ataíde tinha um tio, acho que José Ataíde, que foi da Academia Brasileira de Letras, ele era médico. Sim. Então, quando o Olavo Bilac faleceu, ele era médico do Olavo Bilac. Quando o Olavo Bilac faleceu, ele fez uma manifestação na academia sobre a patologia que se abateu sobre o Olavo Bilac. Sim. Meu amigo... Esse Antônio Torres tem essa obra em casa, ele pegou o médico José Austergésio de Ataíde, tio do nosso Austergésio de Ataíde, mas ele escreveu que deixou o cara numa situação altamente comprometedora. Esse foi grave, né? Porque ele fez uma palestra, o Olavo Bilac era
era um monstro sagrado da poesia e tal. Ele fez uma palestra para a Academia Brasileira de Letras sobre a morte dele, sobre a doença, a patologia. Isso foi confusão. Imagine, no começo do século passado. Tem que se ver muito isso, essa responsabilidade, o constrangimento. Você vai revelar, você teve conhecimento através de quem? Se foi o médico que revelou para ele, que era terceiro, que não tinha necessidade de saber. E aí a gente vê essa questão da má notícia, para quem que você dá, se você pode dar para o paciente, se você deve dar para a família, o responsável legal. Isso tem uma importância muito grande nessa relação ética, nessa relação jurídica até. Essa aqui tem aqui o nosso caríssimo Genival Veloso de França, que você me falou que ele está com 83 anos, né? É. Ele escreveu aqui, isso aqui é uma pérola, né? Uma pérola. Foi o início de debruçar. Vejam bem, senhores telespectadores, é para a temática, viu? Ética no fim da vida. Direito à verdade, quer dizer, direito à verdade pelo paciente, né? Pelo paciente, isso. Como é isso, Gerson? O cara está no fim da vida. É do professor. Ainda vai torturar o indivíduo. Pois é. O cara está lá em condição terminal. Terminal. Mas está lúcido ainda. Mas está lúcido. Aí vai. Isso é tortura também. O professor Genival, ele é uma figura, por isso que onde quer que eu esteja, onde quer que eu possa falar, falarei sempre de bem, porque ele foi, na verdade, esse pai, do ponto de vista do conhecimento. Ele está deambulando normalmente? Tá, tranquilo. Então, por que não trouxe esse homem para cá, que eu ia lá? Eu vou tentar, ver se ele consegue vir para cá no lançamento do livro. Os livros que eu os queria autografados por ele. Que é do professor Genival, eles dizem assim que o poeta e o médico são os dois profissionais, as duas profissões que podem mentir. Um por necessidade e outro por circunstâncias. Quer dizer, o poeta mente por necessidade e o médico por circunstância. O paciente, doutor, eu vou morrer? Né? Aí você diz, não, eu estou aqui. Ele chama assim, o que é que eu tenho? Não é uma doença, eu estou aqui perto de você. Então é circunstancial. Se você tem um câncer, tem 3 meses de vida. Às vezes as pessoas dizem isso. Eu nunca vi um médico dizer, você tem 2 semanas, 1 mês, 1 ano de vida. Eu nunca vi alguém dizer. Então tudo é mentira. Eu quero dizer assim, eu fui ao médico, ele me deu quase 3 meses. Quase 3 meses de vida. É mentira do cara, né? Eu nunca vi isso. Né? Pelo menos meus 30 e tantos anos que eu tenho envolvido com a medicina, eu nunca vi alguém matematicamente dizer, só tem 3 meses de vida. Então, esse é a questão de você se prescrever para o paciente, você estar junto dele, permanecer ali. Nós vamos tem títulos assim, maravilhosos, tanto nesse de código, do deontologia, quanto de tanatologia. Então, essa parte de morte, assim, que é o que eu gosto, ainda virar outro livro só sobre tanatologia. Mas esse direito à verdade é o quê? De dizer, o paciente quer que o paciente pergunta ao médico, doutor, o que é que eu tenho? Você tem um câncer com metástase cerebral, isso, contar tudo. A comunidade científica norte-americana diz que o médico deve dizer, tem que dizer, tá? E às vezes até dá pena, porque o paciente quer saber e a família sabe e ele não sabe. Dizer a quem, né? Dizer ao filho essa verdade é uma questão que você tem que avaliar. Por isso que a gente diz, a minha entrevistada no programa Medicina em Destaque, tá, foi a doutora Marina, e ela falava que o médico hoje você tem que ser o terapêutica, o psicólogo, o juiz, o advogado, você tem que ter aquele que conduz da melhor forma para que o paciente saia dali mais feliz do que quando chegou na consulta. Tem consulta que você sai, o médico quer que você tenha dor de cabeça, toma isso aqui e vai embora. Você falou em transmissão de más notícias. Sim. Isso hoje é matéria de muito estudo também, né? Muito estudo. Então, nós temos não é qualquer forma, não. Uma nova, posso dizer, ciência, que são os cuidados paliativos. Quais os cuidados que você deve ter com um paciente terminal, não é? Então, dar a notícia, não dar a notícia. O paciente passou 30 anos fumando, 40 anos fumando, e ele quer deixa eu acender um cigarro, você, não pode. Por quê? Não é? Pode não, né? Não pode, não é? Já tem com câncer, já tem metástases. Por que você não levar para uma varanda, não é? Tome um vinho. Teve um pai de um amigo meu, eu não sei, eu estou dizendo isso aqui a você, não sei se é verdade não, mas ele me contou e não tinha motivo nenhum por que mentir. O pai dele estava com câncer de pulmão, na Santa Casa, e o médico disse, não tem mais volta aí. E ele, numa madrugada, se acordou lá e os filhos dele, ele pediu para fumar e arranjar um picolé. Meu amigo, olha, esse pessoal se desdobrou
parece que foram achar um picolé para a banda do Tabuleiro, foram para lá na casa de alguma pessoa, lá trouxeram o picolé e ele fumou o cigarro e realmente ele, naquele mesmo dia ali, no avalo ele faleceu. Você falou essa questão de notícias, meu caro, a gente sempre conta uma história aqui interessante, né? Diz que no quartel do Exército, o capitão recebeu um telegrama dando notícia, comandante, dando notícia de que a mãe de um soldado faleceu. Como é que se vai dar a notícia? Aí ele passou para o capitão já passou para o tenente, essa tarefa de dar essa informação. O tenente passou para o sargento, e o sargento, quando recebia aquilo ali, dizia, peraí. Aí chamou o cabo e disse, ó, a mãe do soldado Prachetes faleceu, dei essa notícia. Todo mundo foi tirando o corpo, sabe? O médico manda o enfermeiro, né? Sei, dá a notícia lá à viúva que está do lado de fora. Lamentavelmente, né? Você vai terceirizar essa informação que tem que sair da boca do Aí, o cabo foi, colocou a companhia em forma e começou, companhia, sentido, companhia descansar, e foi evoluindo aquilo ali e de repente ele disse assim, companhia, sentido. Quem tiver mãe, dê um passo à frente. Quando todo mundo ele gritou, o senhor não, soldado Prachetes, o senhor não. Quer dizer, deu notícia dessa forma. Mas existe um outro, né, que o pessoal estava numa construção, caiu um andaime lá na cabeça do cara e o cara morreu, né? E ele é recém-casado e quem vai dar a notícia para a viúva? Ninguém queria. Aí foi chegando aquele bicho bem esperto. Aí, rapaz, olha, como é que você vai dar essa notícia? Ninguém está procurando aqui, se me der R$50, acabou. Aí os caras fizeram a conta e deram. Aí ele foi lá, quando volta com uma grade de cerveja, uma caixinha de cerveja. Aí você deu notícia daí. E por essa grade de cerveja? Não, eu apostei para ela. Seu marido está morto. Ela disse, não tá, vamos apostar uma grade de cerveja. Aí apostou a grade de cerveja e provou que ele estava morto, ganhou a grade de cerveja da e a reação dela? Podia ser uma... mas... ela podia não gostar muito do marido. Ele estava preocupado com se logo completar. Mas lateralizando, mas é brincadeira. Lateralizando essas situações jocosas, são os dramas da vida. São os dramas da vida. Eu elegi como os piores momentos da minha vida, acho que não terei outros, foi quando eu tomei conhecimento do passamento dos meus pais. Até hoje ainda me causa um certo desconforto emocional muito grande. É por isso que o médico tem essa responsabilidade, né? E quando o paciente às vezes falece no campo cirúrgico, é ele que tem que dizer, né? Verdade. A família, né? Verdade. Ele pode delegar para deles? Para o anestesista? Olha, absurdamente às vezes acontece. Absurdamente às vezes mas acontece. Mas não pode não, mas não é certo não isso? Não é certo. É bom não que é ético, não? seja ele que tem que ver que abalo psicológico vai tomar aquela pessoa, né? Qual a notícia, como é que você vai dar essa forma, a hora de você dar a notícia. Né? Porque havia casos, 3 horas da manhã, o atendente de enfermagem liga, olha, está avisando aqui, o médico mandou dizer que seu... O médico mandou dizer que pelo amor de Deus. Imagina, é absurdo. Ô Gerson, nós chegamos aqui, lamentavelmente, ao final dessa conversa nossa, outras virão com certeza, e eu queria deixá-lo rapidamente à vontade para você direcionar, convite de novo aos nossos telespectadores para irem ao lançamento das obras e deixá-lo à vontade para qualquer outra consideração. Por favor. Então, você, telespectador, amigo que esteve conosco durante esse momento agradabilíssimo ao lado do professor Jerônimo Roberto, dessa amizade profícua, desse profissional, esse apresentador que tem esse programa de uma audiência extraordinária. Convidar você, ele estará presente, já provou aqui que vai estar, né? Que Deus também vai permitir, no dia 31 desse mês de outubro, lá no auditório da OAB, lá em Jacarecica, às 19 horas. Dizer que também será feito um sorteio, acabei de receber a informação, um sorteio de uma TV para os participantes. E lá vem uma pergunta que eu não vou dizer para você agora, vai causar, não é? Uma pergunta a ser respondida. E você preenche e concorrerá a uma TV LED grande, não sei se de 50, mas o pessoal já prometeu. Tá? Mas acima disso está o grande concerto da maestra, né? E do maestro Selma Brito e o Luiz Martins. Então, esses dois
profissionais estarão conosco, além de toda a equipe da OAB, da ESA e do pessoal lá da Previdenciária. A maestrina Selma Brito, ela é proficiente em piano, né? Maestrina, verdade. Em piano, né? Piano. Vai tocar lá e já foi elencado todo o programa, né? Todo o programa, né? As músicas a serem solicitadas. E vai tocar uma Ave Maria, aí surpresa, vai dizer, aí nós vamos contar até quem é o autor dessa Ave Maria, tá certo? Vamos dizer que é um alagoano, né? Destaque internacional. E ela vai tocar lá com o professor Luiz Martins. Meu caro Gerson Odilon, muita honra tê-lo aqui no nosso programa. Sucesso na sua vida sempre. Quero dizer que eu sempre estou receptivo ao amigo nessa nossa caminhada de vida. É uma honra para mim podê-lo apontar como alvo da minha amizade. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência dos senhores e das senhoras. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.